gente, muito boa tarde. Nossa prorrogação chegando depois de vitória. A primeira vitória que a gente tem do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes. Dessa vez venceu o Al-Ahly por 2-0. E aí a gente, obviamente, vai falar muito sobre isso aqui. Era bem importante essa vitória do Palmeiras, pensando em classificação já, tá? Lá no primeiro jogo, tinha jogado muito bem contra o Porto, mas tinha só um empate. Então, hoje, só empatando ou sendo derrotado, principalmente, a situação podia ficar bem caótica, pensando em classificação para as oitavas de final. Com essa vitória, dá uma encaminhada nas coisas e aí consegue ter um pouco mais de tranquilidade para o último jogo dessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Um Palmeiras que veio com mudanças na escalação, mas que precisou das mudanças para o segundo tempo para aí sim conseguir vencer o Al-Ahly por 2-0. E a gente vai passar aqui sobre as mudanças iniciais do Abel e depois as mudanças que ele precisou fazer durante o jogo para aí sim conseguir essa vitória. E aí, Mauro Beto, o senhor tá tranquilo, tá feliz, Maurito? Boa tarde. Boa tarde, sim, estamos felizes, né? Falando aí do plural majestático, né? Evidentemente, em nome da torcida, e não que eu seja porta-voz de coisa alguma, mas sim, em termos jornalísticos, digamos, de análise, justo, o Palmeiras foi melhor que o Al-Ahly, um pouquinho melhor no primeiro tempo, bem melhor na segunda etapa, até a parada climática, né? Que não esfriou o clima da torcida e nem do time. O Palmeiras até voltou bem depois de mais uma parada que acontece na Copa do Mundo por questões climáticas. Logo depois do segundo belo gol do Flaco, com um passe do Maurício, 2 que entraram no segundo tempo. Depois do gol culposo que o Palmeiras fez, o primeiro, né? Cruzamento, 2 jogadores do Al-Ahly se complicaram e fizeram contra, né? Um problema da equipe do Al-Ahly já sabido, a bateria aérea, e dessa vez eles ganharam uma bola, mas os 2 subiram e acabaram fazendo gol contra, mas fez justiça ao Palmeiras. Já pelo jogo contra o Porto, que é uma outra história, mas na mesma geografia, no mesmo MetLife, o Palmeiras fez uma exibição quase tão boa quanto de sua torcida e mereceu a vitória por 2-0. Com alguns sustos, como por exemplo, o maior deles foi a expulsão, que era injusta, do Rafael Veiga a 36 da primeira etapa. Depois, com a ajuda do VAR, o árbitro acabou revendo a sua decisão, deu só amarelo, e até por isso também o Veiga saiu, não fazia um bom jogo, o Vitor Roque também não, e as mexidas foram felizes do Abel, que já começou com uma escalação diferente, aliás, uma escalação que só havia jogado junto a última vez naquela vitória na segunda rodada da Libertadores da fase de grupos desse ano, 1-0 no Allianz Parque, quando o treinador colocou o Estevam, colocou o Rafael Veiga, o Facundo e o Vitor Roque à frente. Naquela oportunidade já não jogou tão bem, hoje também não jogou bem, à exceção do lance brilhante do Estevam na primeira etapa, de novo o Estevam eleito, dessa vez mais merecidamente o homem do jogo, e o Palmeiras foi eficiente. Contra o Al-Ahly, que jogou muito pior do que havia jogado no primeiro tempo contra o Inter Miami, deixa muito complicada a situação da equipe egípcia e deve encaminhar o Palmeiras para a classificação. Questão saber daqui a pouco rola a bola entre Porto e Inter Miami, e evidentemente na segunda-feira teremos a definição do grupo, mas as chances de o Palmeiras ser o primeiro do grupo, e merecidamente, ainda são muito boas. Boa, Maurito. Ô, Jorge, queria te ouvir um pouquinho sobre essa vitória, porque eu acho que o jogo contra o Porto deixou uma impressão muito boa, né? Pro torcedor do Palmeiras e pro mundo que assistiu, enfim, o jogo. Ali, claramente, o Palmeiras merecia vencer. O primeiro tempo de hoje contra o Al-Ahly, o Palmeiras não fez muita coisa, assim. Foi o Estevam num lance individual e de resto não tinha feito muita coisa. Acho que na segunda etapa até o Palmeiras consegue produzir um pouquinho mais, mas a vitória hoje era o mais necessário e acho que com uma cara de Palmeiras, né? Mesmo que não brilhe os olhos e tal, é competitivo o tempo inteiro, né, Jorge? Boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde, Tainá, Mauro, Ricardinho, galera que tá com a gente. Hoje era fundamental a vitória, ela veio contra um adversário que eu até imaginava que fosse oferecer mais resistência ao Palmeiras do que o Porto. E até fez um primeiro tempo de muita posse de bola, né? Uma posse que começava lá com os seus zagueiros, mas não era tão agressivo, né? Vocês citaram aqui, a chance do primeiro tempo é a bola do Estevam. O Al-Ahly, mesmo tendo mais posse, tendo controle territorial, primeiros 15 minutos ali o jogo se concentrava dentro do campo de defesa do Palmeiras, mas não foi o time que ofereceu tanto perigo assim. Eu acho que tem uma questão climática hoje que a gente vai ter que debater. O jogo começou ao meio-dia no horário local com temperatura 30 e lá vai, que pesa para todo mundo, pesa para os dois. Mas no segundo tempo o Palmeiras volta melhor, o Maurício entra bem e aquela coisa do Palmeiras cirúrgico, letal, hoje apareceu no segundo tempo. Se tivesse aparecido no primeiro jogo, com o volume que foi até maior contra o Porto, o Palmeiras hoje já poderia ter 6 pontos no grupo. Então, uma excelente vitória, um excelente resultado. E aí você vai contra o Inter Miami, que é o mais frágil do grupo, com a possibilidade de ganhar, ser primeiro. Acho que tá tudo dentro do script aí.
Rapaz, mas é uma agonia. Assim, eu não torço para o Palmeiras, mas fico agoniada assistindo. Imagino que o torcedor do Palmeiras tem ainda mais agonia. Que dificuldade que é acertar na casinha. Ave Maria do céu, Ricardo Martins. Boa tarde pro senhor. Hoje precisava vencer. E eu já sei porque eu te conheço, Ricardinho. Qual será a sua primeira frase neste programa em relação à vitória do Palmeiras? Boa tarde. Primeiro é help me, help you, né? A segunda, então. Me ajuda a te ajudar. O Abel, vou falar uma coisinha aqui pra você. Nós dois aqui, Abel. É a segunda maior contratação da história do Palmeiras. Palmeiras gastou uma bala, trouxe ele do futebol europeu. Ele passou pelo Barcelona, não deu certo. É a primeira. Hã? Que você vai falar é a primeira, né? A segunda é o Paulinho, você tem razão, até então, é verdade. Então, voltamos a fita. Abel, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Ele é a principal... Ou seja, é pior, né? Pior, né? Vai ficar pior. Ele é a principal contratação do Palmeiras em dinheiro, em cascalho. Ele é bom jogador. Ele foi muito mal no Barcelona, pouco produziu no Betis. E desde o que chegou, vamos falar a verdade aqui, tem jogado muito menos daquilo que a gente imaginava. E você tem um jogador de apenas 24 anos, tem 30 jogos na temporada, 11 gols. Que era o jogador mais caro da história do Palmeiras até a chegada do Paulinho. Muito obrigado. Que é o Flaco Lopes. Não tem mais o que ficar discutindo, não tem mais o que ficar pensando. Hoje o Flaco Lopes tem que ser titular do Palmeiras. Hoje o Vitor Roque tem que ser opção de banco. O Flaco Lopes, sempre que entra, ou na maioria das vezes, ele resolve. É um Palmeiras que tem alguns problemas, evidentemente, como todo time, mas que tem as suas soluções também. O Vitor Roque, tenho poucas dúvidas que na carreira será melhor que o Flaco Lopes. Só que neste momento, o argentino está jogando mais bola. Então está na hora de colocar quem está melhor em campo. Hoje, ele ajudou muito o Palmeiras a ganhar o jogo num contra-ataque e num belíssimo gol. O primeiro gol foi um presente, o segundo gol foi construído. Tá na hora do Flaco Lopes ser o centroavante. Tô te dando esse conselho e não vou cobrar nada, hein? Tinha gente, eu moro nas redes sociais, porque a galera fala que Palmeiras, que o Abel especificamente, né? Tem um pacto, né? Aí quando saiu o gol contra o Palmeiras, a galera falou, o pacto realmente tá ativado. Os caras fizeram um gol na Copa do Mundo de Clubes, que foi contra. Super contra. É isso. Olha aqui, vamos falar dessa mudança de postura de alguma forma, porque o Ricardinho pontuou aqui de uma mudança, de uma substituição, né? Porque teve a substituição logo no intervalo, que foi a entrada do Flaco para a saída do Vitor Roque. Mas, além disso, a gente teve também a saída do Veiga para a entrada do Maurício. Jogou mal o Veiga. E aí eu queria... Tava amarelado, né? Eu acho que esse as duas pode coisas. ter contado, né? E deu sorte, né, Thay? Porque se o jogador do... o que mesmo? Para não errar. Isso. Ele tá com o pé um pouquinho mais baixo, é vermelho. O árbitro errou quando dá o vermelho, depois dá o amarelo. A sorte é que a passada era no alto. Se tá um pouquinho mais baixo, vai acima ali do tornozelo. Um abraço. Ia ser um aniversário inesquecível pro Veiga, né? Inferno Astral. Mas o Inferno Astral acaba no dia do aniversário. Né? Não, dizem que tem uma tese de que ele continua, ele perdura. Ele pode começar antes, um pouco antes ou logo depois. Isso, né? logo depois. Eu já ouvi essa teoria também. 3 meses discutível, antes ou 3 exatamente. Mas que o que é isso aí? É loucura. Aí é 6 meses da vida, pô. 3 meses antes, 3 meses depois. Ou começa 3 anos ou começa a partir do dia do aniversário. 6 meses você tá de inferno. É loucura, é metade do ano, pô. Fora o Mercúrio retrógrado, que também é uma outra gigantesca Só para discussão. deixar claro, a gente tá dizendo as teses que a gente já ouviu, mas não necessariamente acreditamos nelas. Eu dito- não acredito, por exemplo, no Inferno Eu, por Astral. exemplo, não acredito em astronomia, mas acredito em arianas. Dito tudo isso, terminando o Mundial de Clubes, se não completou 7 jogos, quiser descer a serra, eu espero de braços abertos. Cara de pau. As mudanças que fizeram diferença pro segundo tempo que o Palmeiras fez, que foi melhor, ou foi uma postura diferente, você acha, Jorge, que teve nas duas etapas, assim? Eu acho que o Palmeiras conseguiu minimamente competir mais no segundo tempo, mas eu acho que também tem as mudanças. Aliás, no segundo tempo contra o Porto, o Palmeiras melhora com as mudanças do Abel Ferreira. O Estevão estava mal, ele tirou o Estevão, o Felipe Anderson tinha até mudado de função no campo e não tinha voltado tão bem para o segundo tempo. Hoje, de novo, as mudanças funcionam. E aí você está vendo os reflexos de um trabalho longevo, como
do Abel Ferreira, que conhece esse elenco com a palma da mão, que sabe exatamente o que esperar das mudanças de posicionamento, das mudanças de peça que faz, e novamente elas deram certo. Ele põe Maurício e Flaco Lopes, a jogada sai exatamente com os dois. Então isso não é por acaso, isso é fruto de um trabalho que já está aí há tanto tempo e que faz esse time competir como ninguém e que tem um conhecimento, um potencial de extrair, né, o máximo dos caras, como poucos ou quase nenhum trabalho do futebol brasileiro tem. Isso faz muita diferença, eu acho, né, Mauro? O conhecimento que ele tem. E acho que mais do que o conhecimento, esse tempo todo de trabalho dá o conhecimento, como disse o Jorge, de detalhes do grupo, né, que ele tem, mas também aí a relação que se estabelece, que em vários momentos ele faz mudanças no time. E bom, amigão, você não gostou, eu tô fazendo isso com todo mundo. Então fica meio de exemplo que se você não estiver bem, eu vou mudar. E se não estiver bem, eu vou independentemente de quem seja, né? É bem colocado, Tainá, porque assim, o Abel tem essas tretas com a imprensa, que também não é problema algum ter problema com o jornalista, né? Nós que somos sabemos como somos, né? E não deveríamos ser desse jeito, mas faz parte. Mas o Abel extrapola e tal. Só que internamente, o que a gente vê e que a gente ouve também é que realmente o relacionamento é muito bom. O único, nesses quase 5 anos do Palmeiras, a única questão que ele teve foi com o Dudu, né? Que membro nosso também levou a saída e tal, mas também nada de outro mundo. Voltar, até porque a questão do Dudu extrapolou o Abel, né? E foi bateu lá em cima, bateu na presidente e tal, enfim. Então, assim, ele tem esse relacionamento e tudo que ele fez, sobretudo nessa temporada 25, de rodar muito elenco, já deixa para todo mundo muito claro. E dificilmente você vê não houve, em quase 4 anos e meio, claro que são anos espetaculares de modo geral, que cena que você viu um jogador ser substituído durante o jogo, fazer assim... Ou reclama, não tem. Muxoxo também em coletiva e entrevista não tem. Então, assim, é um dos tantos méritos dessa comissão técnica, que, claro, passa pelo Abel, mas não só por ele, de não ter esse tipo de problema. E o time está preparado para entrar e até por isso que a gente, todo jogo que a gente vai fazer no Palmeiras, a gente tem que aguardar a escalação, que pode ter surpresas, boas ou ruins, ou hoje muito felizes. A escalação inicial pode não ter rolado e, de fato, não foi um bom primeiro tempo, mas as mexidas foram essenciais para a justa vitória palmeirense. E não só, né, Mauro? Rapidinho, Tainá. Claro. Jogador que sai e não faz biquinho, jogador que é barrado, isso não vai também. pra zona mista, tipo o Dudu fez no Cruzeiro, reclamar, não sei por que eu saí do time. Não tem. O Veiga perdeu vaga do time titular. Hoje foi titular, mas tem muito mérito no banco. De caráter do Veiga e tal, claro. Mas assim, mas não tem biquinho. Não tem biquinho mesmo. Só tem uma posição que é imexível no Palmeiras. O Everton. É o goleiro. Fora o goalkeeper, de vez em quando o Lomba até joga, né? Até para dar um descanso, mas tirando aí, até o Gustavo Gomes, que é ótimo, né? Acho que o Gomes, acho que o Gomes também. Talvez mas essas assim, duas, né? Os outros, se precisar mudar, o que você falou, ele vai mudar, ponto final. Se não gostou, vai chorar na cama, que é lugar quente. Aliás, Aníbal e Emiliano Martinez é outra dessas posições, né? A escalação do Aníbal começando como titular o primeiro jogo. Foi surpreendente. Foi surpreendente. E é isso, né? Eu acho que mostra também o quanto o Abel observa treinamento. O que você pode ganhar e perder vaga em treino. Óbvio que o jogo é o jogo, mas treino também. Isso tem acontecido. Aí é uma limitação que a gente tem desde a pandemia, passa pelo Palmeiras também, é que você não acompanha mais treino. Então, antigamente a gente conseguia, e não só, e outro mérito de blindagem também. Assim, para nós que trabalhamos com jornalismo, assim, é mais fácil talvez eu saber a escalação que o Shakhtar Donetsk vai jogar amanhã do que o Palmeiras. E não só porque o Abel mexe, porque não vaza. Diferentemente do que tem acontecido há algum tempo no Flamengo, tem acontecido menos agora, não vaza a escalação no Palmeiras. Agora, pensando, Mauro, na escalação que ele colocou hoje, começando como titular, você acha que foi específica por conta do adversário? Você acha que sim? Sim, ele não só rotação de elenco, e convenhamos, hoje, no primeiro jogo era 17, 18 graus a temperatura, hoje era de 30 para cima, né? Até porque o jogo começou meio-dia. Ele vai fazer essa gestão, ele já faz e vai fazer ainda mais no Mundial. Tem a ver, e aí a questão do Flaco e o Vitor Roque para o jogo contra o Inter Miami segunda-feira vai também passar por isso, né? Não só a estratégia. Segunda? E o próprio Abel, aliás, falou: o jogo é 8 da noite, horário de Brasília. Tá. O próprio Abel falou que cada vez mais ele deixou muito claro, né? Hoje a gente repercutiu bastante no The Placa, é isso. Ele falou: ao trabalhar no futebol brasileiro, ele aprendeu algo que na Europa não tinha, que é a escalação climática. Dependendo da temperatura, você pode ter um determinado tipo de jogo e estratégia para essa partida. E o Palmeiras hoje, eu tive a impressão, não sei vocês, jogou menos do que jogou contra o Porto. Sim, concordo. Eu acho que o jogo contra o Porto do Palmeiras foi melhor do que o jogo de hoje. Mas hoje era o seguinte, era ganhar. Se o jogo que tá rolando agora terminar empatado, Inter Miami e Porto, o Palmeiras está praticamente classificado.
O Palmeiras está praticamente classificado para a próxima fase. Então hoje precisava vencer. E o Palmeiras fez isso. Fez uma vitória, sofreu muito pouco. Muito pouco, é o que você falou. No primeiro tempo tem aquela jogada espetacular do Estevão, né? Que ele sai da direita, cortando para a esquerda. Acho até que ele, acho que até que ele demorou um pouco para bater pro gol e só. Aí, com as mudanças no segundo tempo, o Palmeiras teve mais volume, conseguiu vencer. Mas o jogo contra os portugueses, o Palmeiras jogou mais bola.